todos, irmãos e irmãs. Que a paz do Cristo nos abençoe. E é a Jesus que nós começamos nos dirigindo. Jesus, excelso Mestre, aqui estamos reunidos em Tua presença e em Teu nome, para pedir que no Teu amor leves ao Pai a nossa gratidão e a nossa rogativa, a nossa súplica, para que esta Assembleia seja assistida nas bênçãos de amor, para que o despertar de alma, os bálsamos consoladores se façam jorrar nesta noite na simplicidade e na inteireza de boa vontade de cada um de nós. Que assim seja, Mestre. Essa semana eu respirei este seminário, porque me fez muito bem. E a gente espera que este bem se multiplique hoje no coração de todos os presentes, encarnados e desencarnados. O tema, os 10 mandamentos, o antes e o depois. O tema deste ano parece merecer uma justificativa, porque já apresentamos outros temas aqui, relações ética e espiritismo, amanhecer de uma nova era, céu e inferno, apocalipse, e esses temas, por si só, já todo mundo sabia. Céu e inferno, apocalipse, amanhecer de uma nova era, o nome de um livro. Mas se o seminário fosse apenas os 10 mandamentos, talvez não precisasse justificativa nenhuma. Mas esse negócio do antes e o depois, talvez precise. É justo que se diga que foi numa conversa, não sei se num café, num almoço, que o meu genro ali, o Kikuchi, Roberto Kikuchi, para ser aqui. A gente dialogando em torno do tema, ele que intuiu. Bom, então isso pode ser o antes ou depois. E ficamos uma semana, né? E depois disso dissemos, olha, fecha aquele tema. Né? Qual é a ideia deste seminário? Vamos falar de um antes, porque nós temos os 10 mandamentos. E o nosso propósito aqui não é falar de cada um deles. Para isso tem muita literatura, muito melhor do que qualquer fala que eu pudesse fazer. Mas nós temos os mandamentos. É necessário justificar, imagina você, nós tiramos uma roupa do varal, vai chover, e não temos onde guardar. Imagina agora você, nós temos os 10 mandamentos, e não temos onde guardar. Então é preciso se pensar o antes. Qual é a estrutura que permite o acolhimento desses mandamentos? Então isso é o antes. Vamos sugerir, vamos falar sobre isso. O depois é para nos dar a ideia de que nenhuma lei positiva é capaz de abarcar as demandas da alma. Então há um depois. E faremos algumas considerações finais. Então essa é a ideia que deveremos desenvolver
até aproximadamente 20 horas e 30 minutos. Para o início do seminário, eu gostaria de brevemente fazer a leitura de duas passagens bíblicas, muito curtas, porque a gente pegou apenas resumidamente o que realmente interessava. A primeira delas em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos de 13 a 19. Pegamos apenas uma ideia em que é dito assim: se de fato obedeceres aos mandamentos que hoje vos ordeno, darei chuva para a vossa terra no tempo certo. E a outra citação do profeta Elias, em 1 Reis 17. Elias diz a Acabe. Acabe era rei no reino de Israel: pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Se, vindo para este seminário, no caminho presenciássemos dois carros que se chocaram violentamente, e chegando aqui disséssemos: nossa, olha, ficaram um maracujá, vocês acham que alguém de bom senso sairia atrás desse carro para pegar o maracujá e fazer um suco? São imagens, ideias, nos oferecem uma compreensão. Então, quando, por exemplo, a obra Deuteronômio, conforme citado, diz que se de fato obedecermos aos mandamentos, darei chuva para a vossa terra no tempo certo, a gente não pode ler isso como fez a leitura do carro dizendo que está um maracujá e alguém vai querer pegá-los para fazer um suco. A ideia que está sendo dita é que a fertilidade da alma possui uma absoluta dependência da observância dos mandamentos. Não como prescrição que vem de fora, mas como estrutura que se enraiza em cada um. A partir dessa ideia de que não haverá chuva em nossas almas se não obedecermos, se não cumprirmos, se não vivenciarmos os mandamentos, é justo que a gente pergunte então, porque está pressuposto aí, para que serve a vida na terra? Para que serve? Se a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 13, lá no segundo parágrafo, nós encontraremos que a vida terrestre deve servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. E a vida terrestre deve servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, porque não haverá fertilidade da alma sem a obediência, o consentimento da razão aos mandamentos que são divinos. E para que o aperfeiçoamento se cumpra, se dê, se realize, evidentemente que isso pressupõe a imortalidade.
Isso pressupõe a vida futura, que, aliás, o mesmo Evangelho diz: sem vida futura, a grande parte dos ensinamentos de Jesus perderiam sentido, perdem completamente o seu sentido. E é porque nós estamos aqui para nosso aperfeiçoamento, para a nossa jornada de crescimento, e porque nós estamos aqui para tornar férteis as nossas almas, que é um erro grosseiro imaginar que supor que a humanidade não possua uma significação moral. Há uma significação moral para a humanidade. Nesse sentido, nós somos peregrinos da moralidade. Nós somos peregrinos das conquistas interiores. Nós somos esses viajores de nós mesmos. Apesar de nos situarmos no tempo, em verdade, por causa dessa estrutura moral do mundo, nós somos cidadãos da eternidade. Comportar-se cada dia nessa perspectiva, nessa dinâmica, opera uma séria diferença em nossos padrões de vida. Nós somos, portanto, esses garimpeiros do reino de Deus que já habita em nós e espera realização. Nós queremos abrir, depois dessa breve reflexão, situando a grandeza da ordenação divina para a vida humana, para a vida do universo, nós queremos iniciar a reflexão propriamente dita, convidando vocês a 8 minutos de atenção à tela, para que acompanhemos o texto. Es soll diese Jahre wieder
Pois bem, gostaram aí do que viram? Esse é o oratório que se chama Elias, tá? O profeta Elias, exatamente que diz, olha, não teremos orvalho ou chuva, né? E isso é em consequência do afastamento dos mandamentos. Esse oratório tem um pouco mais de 2 horas, né? Que são os 8 minutos iniciais do Felix Mendelssohn, compositor alemão, pianista, dirigente, do século XIX, 1809 a 1847, morreu com 38 anos, tá? Escreveu 3 grandes oratórios: São Paulo, Elias, este e Cristos, inacabado, esse terceiro oratório dele. Tá? Então, nós vimos ali o profeta Elias anunciando que não teremos a chuva, tá? E aí se inicia toda uma agitação. Essa agitação vai ganhando corpo até que o povo, né, clama, começa a se queixar. Mas então, será que o Senhor não será mais o Deus de Sião? Olha, os poços não têm mais água, e por aí vai. Né? Então, essa é a ideia da relação entre obedecer os mandamentos e criar a fertilidade da alma. Tá? Mas vejamos, como dissemos um pouco mais no início, recebemos os mandamentos. E o que fazer com eles? Onde guardá-los? Será que existe uma estrutura para colocá-los? Então nós pensamos, né, e entendemos, isso é simples para nós, né, que é necessário que exista no homem uma consciência moral que seja o abrigo da lei. Há uma natureza moral no homem, então faz sentido o mandamento ser oferecido, não é? Inicialmente em tábuas de pedra, depois com o profeta Jeremias, ele dirá, olha, uma nova aliança será estabelecida, onde a lei será escrita no coração humano. Escreverei nos vossos corações. Mas então, nós temos essa estrutura moral. Resta saber como estamos cuidando dessa estrutura. Porque essa estrutura é capaz de receber a lei, é capaz de receber os preceitos divinos. Mas sempre que deles nos afastarmos, o resultado é um pouco disso que o profeta anuncia: não terá orvalho, não terá chuva. Experiência que nós podemos fazer no dia a dia. Tá? Quando vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 621, já tão conhecida, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Os benfeitores respondem: na consciência. Há, portanto, uma estrutura em nós que é abrigo dessa lei. Agora, se há uma estrutura, uma natureza moral no homem, isso implica dizer que há uma autonomia moral. Nós somos responsáveis pela vivência, pelo cumprimento, pela observação da lei. Nós abrigamos, olha que coisa, nós abrigamos a lei de Deus. Onde está escrita? Na consciência. Nós abrigamos. Então eu saí de casa, vim para cá, e nesse percurso eu percebo, e para onde quer que eu me locomova, que eu sou um ambulante da lei divina. Eu transporto essa lei comigo. Cada um de nós transporta consigo a lei divina.
Porque inscrita aqui, não tem como fugir. Não tem como escapar dessa estrutura. Agora, será que essa ideia não está vaga demais? Há uma lei escrita na consciência? Vamos repassar um pouquinho alguns aspectos na história do nosso conhecimento. Vamos inicialmente ao livro Gênesis, a Gênese bíblica, lá no Pentateuco mosaico, no seu capítulo 4. Ali é relatado aquela história de Caim e Abel. Tá? Dois símbolos, dois representantes da história do homem. É dito ali simbolicamente que Deus, Yahvé, a voz divina, questiona Caim. Onde está o teu irmão? Que fizeste? Mas espera aí. Me parece que não havia nenhuma lei escrita que permitisse a voz divina cobrar de Caim qualquer responsabilidade sobre seus atos. É porque a lei está escrita na consciência. A lei, nós somos portadores da lei. Aliás, as questões levantadas a Caim são questões que nos perseguem, exatamente porque a lei está em nós. Em todo momento, veja aqui uma emoção à parte, colegas de trabalho, Aldina, orientadora educacional, Francisco, professor de matemática, Karine, professora de português, na sala de aula, né? Estamos lá com 38, 40 pessoas. Meu amigo, não escapamos. O que fizeste? Onde está o teu irmão? Onde está? Porque a lei está em nós. E porque há uma estrutura moral em nós, justifica-se a apresentação dos mandamentos. Se não existisse, não teria sentido. É como aquela roupa que eu não tenho onde guardar, fica jogada. As traças, a poeira. Vamos andar um pouquinho mais. Vamos mais ou menos para os anos 400 e pouco, 440, antes de Cristo. Ali nós temos o registro de Sófocles, numa peça teatral chamada Antígona, já conhecida de todos. Tá? O que se passa com Antígona? Antígona, ela presencia a morte de dois irmãos em combate, Etéocles e Polinice. Acontece que o Creonte, que havia retomado o posto reinado na cidade de Tebas, né, ordena que Etéocles receba honras funerárias, receba um enterro digno, com todas as pompas, mas que Polinice fique jogado às traças, porque ele considerava o traidor. Aqui não vamos falar sobre isso, porque não é a ocasião. Mas então, por ser traidor, na concepção do Creonte, ele ficaria sem enterro qualquer. E aí, quem ousasse enterrar Polinice seria penalizado com a própria vida. Antígona vê o seu irmão Polinice e começa a refletir o desejo de enterrar o seu irmão.
e ela chama a sua irmã Ismene e vai dizer, olha, minha irmã, eu estou pensando isso. Eu acho que eu não cometerei traição se eu cumprir o meu dever. Será um belo fim se eu morrer cumprindo o meu dever. Dever da consciência. Os mortos merecem enterro, ainda mais sendo o meu irmão. Certa noite, ela procura então dirigir-se até o corpo do seu irmão, né, e lança terra sobre ele, quando ela é tomada de surpresa por guardas do Creonte, que logo a levam para ser inquirida. E aí, lá ela vai dizer a Creonte, eu não creio que o teu decreto tenha poder para fazer-me infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas que são eternas e irrevogáveis. Então ela está falando de uma lei natural, que é da consciência, tá? Que não pode ser infringida, ou não deve ser infringida. A sua irmã Ismênia, ela, como muitos de nós, porque elas representam a coletividade humana, ela optou pelo outro caminho. Não podemos desobedecer ao decreto do rei. Vamos dar um salto para o século XIX. Vamos ver se essa coisa de lei moral na nossa consciência, se isso tem fundamento, ou se tem sequência. Vamos alcançar um dos grandes pensadores da história do pensamento, chamado Immanuel Kant. Kant tem uma preocupação básica. Ele quer estabelecer, descobrir quais são os poderes e quais são os limites da razão para o nosso conhecimento. Mas, além disso, e é o que nos interessa agora, Kant pretende responder como é que nós devemos agir no mundo. E ele vai entender que, para a nossa vontade, para que a vontade seja uma coisa real, efetiva, é necessário que, antes de tudo, exista uma lei moral que é condição para que a vontade se manifeste, se expresse, se exerça. Então, há uma lei moral dentro de nós. Inclusive, quando ele termina a sua obra em que reflete sobre como o homem deve agir no mundo, chamada Crítica da Razão Prática, ele cita uma coisa belíssima, muito citada por aí algumas vezes. Ele fala mais ou menos assim, aqui trazida nas minhas palavras. Olha, duas coisas me enchem a alma de admiração. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E essa lei moral, segundo o entendimento de Kant, é mais ou menos assim. Nós devemos agir. Como é que o homem deve agir no mundo? Nós devemos agir de tal modo que a máxima da nossa ação possa sempre valer como princípio universal de conduta. Trocando em miúdos, precisamos agir de tal modo
que a nossa ação possa sempre servir de exemplo. Mas não é só na minha localidade, é princípio universal, seja válida aqui e válida em qualquer lugar. Essa pretensão de universalidade na ação humana. Por conta de quê? Por conta de que há uma lei moral dentro, no interior do indivíduo. Se dermos um salto a mais, vamos agora ao século XIX e tomamos em nossas mãos o Evangelho, segundo o Espiritismo. Essa obra inestimável. Capítulo 17. Nós vamos encontrar, quando se fala do dever, que o dever, as vitórias que nós realizamos na esfera dos nossos deveres, nunca tem testemunhas. E as suas derrotas, as suas quedas, suas fraquezas, nunca tem repressões, porque tudo se processa intimamente. As vitórias que alcanço sobre o meu dever, eu as realizo todas aqui, no silêncio da minha alma. As fraquezas igualmente se realizam aqui e não sofre qualquer repressão exterior, porque o processo é completamente de dentro do ser. Então, há uma estrutura, há uma natureza moral que justifica a presença dos mandamentos divinos. Agora, um passo a mais. Tudo bem, há uma natureza moral no homem, mas o que justifica essa natureza? Para que essa natureza? Se voltarmos ao capítulo 11 do Evangelho, citado aqui no início, para que serve a vida terrestre? Deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral. Então, para que serve essa estrutura moral? Ora, essa estrutura moral ganha sentido quando nós percebemos que tudo no universo cumpre uma finalidade. Tudo no universo se encadeia segundo princípios de uma finalidade. Essa talvez seja a marca mais registrada de Aristóteles. O universo está ordenado. A palavra é teleologicamente. Tudo se realiza em vista de um fim. E quando eu compreendo isso, aí a dor bate à minha porta e eu começo a pensar que há um propósito. Há um propósito porque o propósito da minha presença na Terra é meu aperfeiçoamento. E tudo se encadeia no universo segundo princípios de finalidade. Então, a consciência, a estrutura moral e a concepção do universo que tem uma finalidade são duas condições básicas e primárias para entendermos a razão dos mandamentos. Agora podemos ir ainda a uma terceira, aqui mais prática, mais pé no chão. A grande razão, uma grande razão para os mandamentos, além da nossa consciência moral, além da estrutura teleológica do universo, é oferecer-nos condições
para vencermos a ignorância na qual ainda estagiamos. Arthur Schopenhauer, um pensador também alemão do século XVIII para o XIX, refletindo acerca da ética, há um momento em que ele diz algo parecido com isso. O homem é o único animal que faz o outro sofrer pelo puro prazer de vê-lo sofrer. A gente se alegra em ver o sofrimento do outro. Então, os mandamentos se justificam pela necessidade de superarmos nossa ignorância. Ignorância na qual todos os espíritos em crescimento passam pelas suas veredas, de acordo com a questão 120 do Livro dos Espíritos, todos estagiamos na fieira da ignorância. Então, essa alegria que sentimos em ver o outro sofrer se torna grandiosa na bendita vaidade, pela qual a gente se entristece com a alegria do outro e se alegra com a sua tristeza. Há muito terreno a ser trabalhado dentro de nós. Muito. Então, esse campo aqui é o que nós chamamos do antes. O antes dos mandamentos. O antes é isso. A necessidade real de torná-los efetivos, superando, vencendo a nossa ignorância. A razão de por que encontram abrigo dentro de nós, pela nossa estrutura moral, e a razão de ser dessa estrutura moral, que é o propósito grandioso de Deus, estabelecendo finalidade para o universo, para toda a sua criação. Então, tudo tem sentido. Alguns mais exigentes, chego até a dizer, tudo é necessário. Mas então nós agora saímos do antes. Vamos para o durante? Estão corajosos? Vamos para o durante? Saímos do antes, a primeira estação. Vamos para o durante. O durante são os mandamentos, não é? Os 10 mandamentos. O antes, já cumprimos. E o depois. Então, os 10 mandamentos são o durante. No durante, nós queremos dizer o seguinte. Primeira coisa, vamos situar os 10 mandamentos. É bastante curioso. Nós queremos, como dissemos, não fazer uma leitura dos mandamentos, de cada um deles. Não. Queremos fazer uma leitura espiritual do seu conjunto. Então, a primeira coisa é localizá-los. Muito significativo que os 10 mandamentos se situem, se localizem exatamente após a saída do Egito. Implica saída do Egito. Egito é lugar estreito, é lugar de opressão. Mas a saída do Egito vai encontrar a travessia do mar. A travessia do mar. Então, os mandamentos nos impulsionam para essa travessia da amplitude de horizontes. E nessa travessia, encontramos também a caminhada do deserto. Há muitos momentos de deserto em nossa vida. Fazem parte da travessia do mar, da contemplação da amplitude. Porque, na verdade, os 10 mandamentos
estamos agora nos confrontando com a libertação interior. A libertação exterior já foi feita. Já saímos do Egito. Já saímos do Egito. Agora somos localizados na própria interioridade. É confronto, portanto, com a nossa libertação interior. Tendo localizado, situado os 10 mandamentos, que nos colocam na grandeza dessa percepção e dessa dinâmica de saída, de travessia, de caminhada, portanto, de trabalho renovador, redentor, em que edificamos a própria salvação, nós iremos tratar agora do seu caráter, o caráter dos 10 mandamentos. De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, já no seu capítulo 1, é apresentado o seu caráter divino. Os 10 mandamentos, o decálogo recebido por Moisés, possui caráter divino. Por que divino? Por que divino? Por conta da sua universalidade. Amar a Deus sobre todas as coisas não se situa regionalmente. Não levantar falso não se situa regionalmente ou se aplica apenas em certas circunstâncias. É o caráter divino. Mas além do caráter divino, há um caráter preventivo. Nada existe de punitivo nos 10 mandamentos. É todo preventivo. Por quê? Porque o seu aspecto é de confrontar-nos com a libertação interior. E essa libertação interior se dá às custas de saída do Egito, de travessia do mar, de caminhada no deserto. E o que nos proporcionam os mandamentos? Quero citar 2 coisas. A primeira delas, os mandamentos estimulam cuidados para conosco mesmo. Higiene moral pessoal. Vejamos, por exemplo, a orientação para guardai o dia de sábado. Espiritualmente falando, o que será guardar o sábado? Guarda em ti, guarda em tua vida o que é nobre, o que é transcendente, o que é fundamental. Não te deixas perder na onda do que é inferior. Por isso é um trabalho de luta, é um trabalho de travessia, é um trabalho de caminhada pelo deserto. Porque quem disser que esse processo é fácil, não estará talvez com a exata noção do trabalho moral que cada um de nós deve realizar. Não matar. Aqui é o grande problema. Não matar. Porque dificilmente encontraremos alguém que não infrinja esse preceito. Não matar. Por quê? Por quê? Porque cada sessão morta em mim sai matando por aí. Sai matando por aí. E quando a sua sessão morta encontra a minha sessão morta, o barraco está feito. E a gente só sai multiplicando as sessões mortas. Então, não matar significa esforçar-se para não morrer, para não se deixar
em situação confortável com as sessões mortas que há em mim. Porque toda sessão morta em mim provoca morte lá em casa, lá na minha família. Cada sessão morta em mim leva morte ao meu ambiente de trabalho. Então, nosso trabalho é de identificar essas sessões mortas para dar-lhes vida, para dar-lhes fertilidade, porque se não obedecemos aos mandamentos, a chuva não será oferecida, porque a relação é íntima, é necessária entre a fertilidade da alma e a observação dos divinos preceitos. E quantas sessão morta em mim? Daí porque inteligentemente Allan Kardec, encontraremos lá no capítulo 17, mais uma vez, do Evangelho, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela conquista das qualidades morais e pelo esforço que emprega em combater suas más inclinações. Para o contexto desse seminário, vamos alterar um pouquinho o último termo, e em combater as suas sessões mortas. Sessões mortas, aqui tem uma porção delas. E eu vou identificando-as, agora vou me esforçar para combater essas inclinações equivocadas. E na medida que eu as combato, vou gerando vida em mim. Quanto mais vida eu gero em mim, melhor para você. Quanto mais vida você gera em você, melhor para mim. E quanto mais vida eu gero em mim, mais adquire as qualidades morais. Porque a qualidade moral é proporcional ao combate às inclinações infelizes. Então, o não matar é daqueles mandamentos que nós dificilmente, com toda honestidade, não infringimos diariamente. Muitas vezes já levantamos com o primeiro ato, infração ao mandamento não matar. Então, meus irmãos, se há um propósito moral, se a vida terrestre deve servir exclusivamente ao nosso aperfeiçoamento moral, então identificar sessões mortas em nós e combatê-las gerando vida não é facultativo para nós. É simplesmente tarefa de cada hora e de cada dia. E a gente cai por conta disso. Mas o nosso esforço é que faz a nossa grandeza. Não adulterar. Não adulterar. Então, guardar o sábado é atentar-se para esses princípios nobres, transcendentes. Gente, nós não somos rasos, nós somos profundos, somos seres profundos, somos criaturas de Deus. A nossa profundidade é que anda esquecida. Então, quando a gente esquece a nossa profundidade, deixa de viver os dias, os ideais nobres, transcendentes, a gente deixa de guardar o sábado. E deixando de guardá-lo, a gente adultera. Esquece a própria profundidade e opta por viver rasamente, superficialmente. Não adulteremos o que é transcendente em nós em troca do que é inferior. Jesus, segundo Bezerra de Menezes, clama. Jesus clama
para que cada um de nós dê vida aos seus ensinos. Nós precisamos de Jesus, é nosso modelo e guia, é bem verdade, mas não esqueçamos de que o Mestre talvez precise muito mais de cada um de nós, porque a sua obra não será efetiva nem real no mundo se não encontrar em cada um de nós os instrumentos para realizá-la. Então não adulteremos a nós mesmos, não nos enganemos. Vamos prosseguir, ainda citando, não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho contra o nosso irmão. O nosso próximo é a nossa sombra. Mas sempre que uma coisa sai errada, eu aplico o falso testemunho. Ele é o culpado. Vocês não viram que ele é o culpado? Se tivessem feito como eu, então a gente levanta o falso testemunho de ignorar a própria sombra, a própria limitação e jogar a responsabilidade em um outro qualquer. Mas os mandamentos ainda, eles nos alçam à plenitude. E aí nós encontramos a centralidade de Deus em nossas vidas. Então, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não farás imagens. Porque Deus é o centro da nossa vida. Se a gente esquece esse centro, a gente perde o caminho da plenitude. Então, os mandamentos indicam a nossa plenitude, colocando-nos a centralidade de Deus. Qual seria a intenção, os propósitos, para criarmos imagens daquele que é o centro? Para atender aos nossos caprichos? Para atendermos às conveniências? Dissemos que pelo caráter preventivo dos mandamentos, nada encontramos de punitivo neles. Mas será que sobra ainda algum espaço para punição? Sobra. A punição se dá exatamente pelo esquecimento ou pelo relaxamento da sua observância. Aí não terá chuva, anuncia o profeta. Não terá chuva. Não haverá chuva em nossa terra. Então isso é o durante. Essa natureza espiritual dos mandamentos, que nos estimulam para os cuidados conosco mesmo e que nos alçam à plenitude. Mas tem um detalhe importante. Já vimos o antes, já passamos pelo durante. Vamos entrar agora no depois. Estamos propondo o depois dos próprios mandamentos. Nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 1, item 9, segundo parágrafo, assim: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, os mandamentos contêm o germe. Contém o germe. É o germe, que vai dar curso àquilo que nós encontramos na questão 625. Qual o tipo mais perfeito?
que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e modelo? Jesus. Então, toda essa moral anuncia a sua culminância, a sua plenitude, que é Jesus. Que é Jesus. E aí, em Jesus, nós encontramos não mais uma pregação de mandamentos que se pautam por situações. Não cobiçar, não matar, não isso, não aquilo, mas atende a tudo isso no mandamento do amor. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16, versículo 16, é dito assim: a lei e os profetas até João. Até João. A partir de Jesus, o reino de Deus. Diz ainda o Evangelho que nada exprime tão bem o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esse princípio divino, amor. Amor. Então, esse é o depois. Esse é o depois. Mas eu ainda quero entender esse depois. Não ficou bem entendido ainda. Gente, a alma possui uma demanda de futuro. Nenhuma lei positiva, nenhuma prescrição que se deixe registrar atende às demandas da alma. Daí porque Jesus estabelece agora princípios, porque princípios atendem à alma. E o princípio que vigora é o do amor, porque é o princípio que dá origem a toda a criação. Então, toda a lei e todos os profetas podem ser entendidos no seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, porque é a centralidade da nossa vida, e amar ao próximo como a si mesmo. Princípio. O bem é um princípio tão forte, tão poderoso, que até para eu cometer o que é ruim, eu me inspiro em alguma vantagem que eu vou ter, eu me inspiro no que é bom para mim. Até para fazer, por exemplo, eu planejo uma vingança, mas planejo porque acho que é bom para mim. Tão poderoso é o bem. Tão poderoso é o bem. Do princípio do amor ninguém escapa. Então, se nenhuma lei positiva atende às demandas da alma, nenhuma alma escapa dos princípios superiores. E aí o mandamento do amor atende todo mundo a toda hora. Não há mais erro, não há mais confusão. Isso revela que somente o amor pode conter a alma. Somente o amor pode conter a alma. A alma tem uma estrutura, portanto, imoral, já que a lei não contempla todas as demandas da alma, porque a alma tem demanda de futuro, demanda de transcendência, então ela possui uma estrutura de imoralidade, que já está registrada lá no relato do paraíso. Estava tudo legal, mas por que Adão foi pegar aquela maçã? Porque a estrutura da alma é imoralidade. É imoralidade no sentido de que nenhuma lei contempla as suas demandas. Só o amor como princípio sacia, alimenta, resguarda, abriga e protege cada um de nós. O que foi que se passou com Antígona?
a imoralidade. Ela desobedece o creonte, desobedece o decreto do rei, porque a alma, ela percebe muito bem quando a desobediência significa obediência, e quando a obediência significa desobediência. Assim, Antígona desobedece para obedecer. A sua irmã Ismênia obedece para desobedecer. Porque, na verdade, a alma tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus. Tem sede de Deus como terra sedenta, árida, esgotada do deserto. Salmos 41, 62, 63, essa linguagem nós encontramos lá. A alma tem sede de Deus. E também Agostinho disse que inquieta estará a nossa alma enquanto não repousarmos em Deus. A finalidade, portanto, dos mandamentos é reconhecermos que nós possuímos uma estrutura onde podemos abrigá-lo, que há uma vivência deles que nos estimulam aos cuidados conosco mesmos e a nossa plenitude, e que o caminho para isso efetivo de todas as horas é o amor. Eu, assim, bastante agradecido à casa de Sebastião Marte, agradecido de modo muito especial aos colegas de trabalho que aqui estiveram, certamente convertendo algum outro compromisso nesse sacrifício de aqui comparecer, né? E convido a Neiva, que já está vindo ali. Vem cá, Neiva. Neiva é uma pessoa muito querida aqui da casa de Sebastião Marte, né? E ela vai dizer por que está sendo chamada aqui, tá bom? Tá certo? Desde já, muito obrigado à casa de Sebastião Marte pelo convite, e espero que esteja entendida a proposta, né? Nós temos os mandamentos, mas esses mandamentos se abrigam na nossa estrutura. Eles cumprem um papel espiritual de fazermos um encontro interior e de elevar-nos à plenitude. E terá como modelo seguro Jesus no seu ensino do princípio que é o amor, caminho onde nenhuma alma se engana ou se desvia. E que nós temos, portanto, sede de Deus. Os mandamentos se apresentam para nos saciarem um pouco, mas a nossa alma, com as suas demandas infinitas, quer mais. Nós temos sede de Deus e somente Jesus poderá saciá-la. Neiva, por gentileza. Queridos irmãos, muita paz. Estamos aqui muito felizes porque o professor Eduardo nos convidou para estarmos trazendo uma mensagem ao final desse seminário. Nós queremos, em nome da nossa casa, da direção, que está aqui bem representada pelo nosso vice-presidente Elvésio, e mais outras pessoas, mas agradecer a cada um, aos amigos, aos colegas do professor Eduardo, aos irmãos da casa de Bezerra de Menezes, porque o nosso querido Eduardo nos convidou para estarmos aqui com o poema da gratidão, que é uma prece de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ela diz mais ou menos assim: Senhor da vida, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem,
pelas aves que voam nos céus de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida além da morte, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Mas muito obrigada também, Senhor, por todos os outros ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O canto e o gemido do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas que vertem os olhos do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a faculdade de escutar? Os que estão surdos, deixa-me por eles rogar. Mas eu sei que depois dessa prova na vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que esclarece, pela voz que agradece, pela voz que fala de amor. Muito obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia, que não falam à noite, nem cantam de dia. Mas eu rogo por eles, porque eu sei que mais tarde, no teu reino, eles voltarão a falar, a cantar. Muito obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Mas muito obrigada por todas as outras mãos, pelas mãos de adeuses, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos de trabalho, que aram, que semeiam, que colhem. Pelas mãos que apertam mãos. Pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de poesia, pelas mãos de sinfonias. Pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. Mas, Senhor, e aqueles que estão amputados, paralisados, aqueles que estão retidos na expiação por ilusões de outras encarnações, eu rogo por eles e posso afirmar que após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Porque eu sei, Senhor, eu sei que a Ti tudo é possível, mesmo aquilo que para o mundo pareça impossível. Muito obrigada por fim, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a mansão de glória, a escola de amor. Muito obrigada pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nem um teto amigo para me confortar, nem um outro abrigo onde eu possa estar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas dos céus, que me sirvam de leito, de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, mesmo assim, Senhor, mesmo assim eu direi e cantarei ainda, muito obrigada porque me deste a vida, alegre, jovial, por teu amor favorecida.
Muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada porque eu creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor da vida, meus irmãos, nos abençoe a todos, abençoe cada irmão aqui presente, encarnado e desencarnado, especialmente ao nosso querido irmão Eduardo e a sua família. Que Deus nos abençoe. Muita paz.